Tudo bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Vamos ler aqui do livro Sinal Verde, aquele livrinho incômodo, capítulo 13, Antagonistas. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por um irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, é com esse sentimento, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos seguir os Teus conselhos, os Teus ensinamentos a cada dia, caminhando sempre contigo nessa seara divina, que Jesus possa nos envolver hoje, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis possam estar conosco para esse nosso estudo e que todos que aqueles o ouvirem possam também, a cada dia, estar convivendo melhor com seus entes, com todos aqueles com quem estiverem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos lá, né? Mais uma noitinha. Então, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A gente estuda de forma miúda, sempre baseado no miudinho do Uberaba. E essa passagem que nós estamos estudando é conhecida como a Confissão de Pedro, que aí a gente sabe que ela inicia com Jesus fazendo uma pergunta, né? um questionamento retórico de Jesus aos discípulos. E hoje nós vamos para o segundo versículo. E a pergunta de Jesus que ele faz: quem o povo diz que eu sou? Então Jesus está perguntando o que a comunidade ali em torno dele, qual é a opinião que eles tinham em relação a ele. E essa que é, como diz o Luiz, é a pergunta fundamental. Quem é o Cristo para você? Se você é um cristão, se você segue o cristianismo, se você se diz cristão, não importa a sua religião, o que é que você acha de Jesus? É uma pergunta muito retórica, apesar de tudo que ele fala, porque Jesus sabe exatamente, mas aí a gente tem que pensar que quem é esse Cristo? Porque muitas pessoas só ficam pensando no Cristo histórico, naquele personagem, né, que viveu naquela época. E Cristo não é um nome, né? É um título. Os Cristos são espíritos superiores, é um título de grandeza espiritual, é a posição que ele ocupa como, né, governador do nosso orbe, alguém que vai administrar, e a gente tem essa dificuldade de separar esse Cristo histórico do Cristo que ele chama de Cristo cósmico. E é difícil porque a missão dele, né, aos 33 anos que ele viveu aqui na Terra, faz parte dessas atribuições. Ele veio para quê? Para provar que existe uma possibilidade de um ser humano comum, simples, humilde, fazer aquilo que é necessário e o que é certo, né? E tudo isso a gente fez através da metáfora do pastor, de um rei que é pastor. Nas 2 últimas semanas, nós usamos a palavra Cesareia como uma pista, né, seguindo aquela trilha, porque a cidade de Cesareia de Filipe era conhecida como uma cidade de pastores,
tinha aquela fonte de água límpida que servia para os pastores levarem as ovelhas para tirar sua sede, e a gente usou essa metáfora do rei pastor com Jesus. Aquele pastor que toma conta, que com dedicação, com amor, e a gente pode ter uma percepção melhor de Jesus. Então, esse cuidador, esse educador, um rei. Por que ele é um rei? Porque ele governa, ele é um pastor, porque cuida e provê, atende às necessidades, e também é um professor, porque educa e orienta na nossa caminhada evolutiva, assim como o pastor faz com as suas ovelhas. Mas aí ele fala assim que existem outras percepções, que é o versículo 14, que nós vamos estudar hoje, que vem como um alerta para os discípulos, para saber quais, né? Então, são várias as opiniões sobre Jesus. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos qual a opinião do povo, quem era ele para o povo, ele sabia que havia essas várias opiniões, mas que Pedro e os discípulos teriam opiniões diferentes dele, dessa multidão. Então, é realmente um convite de Jesus para que a gente sinta essa presença. Então, ele não está falando assim de opiniões variadas, fora do cristianismo, mas de quem realmente está ali. E de quem, principalmente no nosso caso, né, nesse nosso estudo, o que nós, espíritas, hoje, pensamos sobre Jesus. O que ele representa na nossa vida, o que nós pensamos dele, né? Qual que é a figura de Jesus. Se nós já estamos ainda lá com aquele Jesus histórico, longe, distante, ou se ele está mais perto. Então, Jesus diz o seguinte, que ele não pode abrir mão, por mais diversa que seja a opinião ou o nível de cada discípulo, ele aproveita todos eles. Cada um deles tem a sua função, e ainda que uns tenham mais talento ou menos talento, cada um deles vai ter uma função. Como um aluno na escola, que dá o exemplo, né? Um aluno pode ter um aproveitamento diferente, mas não é por isso que ele vai ser colocado fora da escola, né? Então, Jesus aceita todo tipo de ajuda que vier. Então, ele dá o exemplo do médico. No hospital, tem médico que vai entender o peso, o sentido da sua profissão, a sua missão enquanto médico. Que algumas profissões não seriam profissões, seriam missões, né, meus velhos? Mas nem todo mundo age dessa forma. Alguns médicos, alguns professores trabalham só pelo dinheiro mesmo, mas de qualquer maneira estão ali e estão atendendo. Então a gente tem que entender que cada um tem a sua maneira, o seu nível de entendimento, né? Na pandemia a gente viu muito isso. Pode ser até que um médico deixe de ser médico porque não dá conta de tanto desafio. Mas, de qualquer maneira, ainda assim ele sempre vai ser útil. É isso que ele está falando. Então, ele fala assim que o Espiritismo caminha e sempre caminhou junto com todas as outras religiões. Mas os espíritas, os católicos, os umbandistas nem sempre caminham juntos. Essa é a diferença, né? Nós, às vezes, temos a gente tem que ter diferença entre o movimento espírita e o espiritismo. Nós caminhamos diferente, né? E aí o nosso versículo de hoje diz o seguinte, é Mateus capítulo 16, versículo 14. E eles disseram, isso é a resposta dos discípulos, né? Uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então ele fala que geralmente quando a gente vai estudar esse versículo, em geral, na maioria das pessoas, vai para a discussão da reencarnação. Ah, porque se fosse João Batista não podia ser, porque João Batista conviveu com Jesus. Elias podia ser reencarnação. Então, a maioria do pessoal pega para esse lado, né? Que Jesus seria a reencarnação de algum profeta. Mas, em geral, as pessoas, mas o que nos interessa não são isso. Ele vai falar, ele vai olhar essas expressões, uns e outros. Então, cada um vai ter sua opinião. Quando os discípulos dizem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, estão falando de quê? De opiniões diferentes. Né? E as pessoas evitam discutir.
coisas que são polêmicas, né? Porque você vai, você dentro de uma agremiação, você quer que esteja tudo certinho. Evita, né, um assunto diferente, né? E a moral do Cristo é justamente isso, né? É a questão da ética, né? É esse talento para conviver com essas diversidades todas. E a gente, normalmente, a gente vai por um caminho contrário, que da separatividade, da opinião própria, de achar que você quer o certo, que o outro quer o errado. E dentro da visão de Jesus, não, é aproveitar cada um com a sua diversidade, com o seu talento, e na obra, que a obra é coletiva, o que falta em mim, o outro completa, o que falta em você, o outro completa, e aí é o processo evolutivo, né? Todos colaborando dentro do espírito de fraternidade, que é tão necessário no mundo e que a gente até hoje ainda não Porque entendeu, né? ele dá, porque ele dá o exemplo da igreja, né, de Tiago, lá de Coríntios, que as pessoas têm, quando tem uma opinião diferente, aí pega, cria outra, que vai para outra igreja, né? Isso ainda, infelizmente, ainda existe muito. Chega um padre numa igreja, na troca de padre é um problema sério, porque aí não gostou do padre, uns gostam do padre, outros não gostam do padre, aí vai para outra igreja, nos centros espíritas também, cria outros centros. Aí ele deu o exemplo, né, que o Uberaba tem um monte de centro. Por quê? Porque as pessoas não têm uma opinião, não conseguem chegar a um consenso, não conseguem dialogar a ponto de chegar. E às vezes, que não nós falamos outramente, ou em outros estudos, às vezes é por bobagem, né? Por causa da cor da parede, por causa de um pacote de arroz, as pessoas brigam por nada. E aí, aquilo depois nem lembra mais por que brigou. E aí, mas aí já está apartado. Esse tipo de discórdia, né, bobinha, depois acaba criando uma situação que vai envolver mais pessoas, então tem que tomar muita, muito cuidado com isso, né? As opiniões E diferentes. até, Rita, dentro do aspecto político que a gente vivencia isso hoje muito no mundo, né? Agora, por exemplo, o ano que vem vai ser um ano de trocas de prefeitos, né? Alguns foram reeleitos, mas a preocupação, às vezes, de quem ganha, que está chegando, né? Que o governo está alterando, ele não tem a visão de continuidade da obra. Então, Ele assim, quer fazer a própria, né? ele quer fazer a própria. Por quê? Porque o outro que começou, se você der continuidade, o mérito, né, talvez o prestígio seja do outro. E aí, o que que você faz? Aqui mesmo, na cidade, a gente tem exemplo disso, né? Começou você a fazer uma praça, fez um projeto lindo, maravilhoso, aí o outro começou, já alterou tudo. Então, assim, o quanto que a gente tem que ter cuidado com isso. E principalmente, assim, dentro do aspecto nas nossas casas religiosas, né? Porque se aquilo que o outro fez está bom, está funcionando, aprimora aquilo, mas não é desmanchar, né? Porque o Então, a projeto não é gente ainda tem nosso, né? O muito, projeto é do é, Cristo. Então, do Cristo. E é sempre pode. coletivo, né? E nós, no movimento espírita, a gente tem muita dificuldade com isso. Aí fala assim, criou-se, por exemplo, a pureza doutrinária. O que é a pureza doutrinária para nós, né? Então, assim, deveria ser o que se pensa em conformidade com aquilo que Jesus disse e pensou. Que é simples, Mas né? A é simplicidade simples. dele. Mas a pureza doutrinária, nós, é rigorismo, é exclusão. E a gente fala assim, não, estou preservando a doutrina, é assim que tem que ser. E esquece dessa diversidade dos uns e dos outros, cada um contribuindo com seu talento. É claro que tudo isso seguindo a ética de Jesus, mas a ética de Jesus, ela é boa para todos.
ela não tem separatividade, ela não tem divergência, é única. E vai ficar aí o tempo todo. Só que a gente tem que entender e conviver melhor com essa ética, que é um desafio grande para todos nós, né? As pessoas ficam discutindo, né? Por exemplo, o espírita tem esse negócio de não poder falar amém, né? Que amém é coisa de católico. Pô, gente, amém e assim seja, é a mesma coisa, né? Porque o amém e o assim seja outra língua. Então, quer dizer, por que que não pode? Aí, né, ficam discutindo coisas que não fazem diferença, né? E cada um tem os seus sinais, cada um tem a sua maneira de Perde-se a falar, essência para discutir para aquilo discutir que a bobagem, né? E fica é perdendo tempo com bobagem. bobagem, né? Aí ele vai na referência cruzada do livro de Coríntios, que Paulo já vai fazer já falar isso, né? Já quando ele já tinha cedido aos seus próprios pontos de vista, né? Porque Paulo também era bem radical, né? E aí ele vai escrever esse texto já num outro momento, né? Ele, Porque no mesmo Espírito fomos batizados, todos nós, para sermos um mesmo corpo, ou sejamos judeus ou gentios, ou servos ou livres, e todos temos bebido no mesmo Espírito. Então é isso, né? No mesmo Espírito fomos batizados. Então, nós somos o mesmo corpo, né? Então, quer dizer, a nossa responsabilidade de beber nesse único Espírito mesmo, que é Jesus, né? Fazendo com que o ideal que ele trouxe para nós permaneça. Ele continua, olha, porque também o corpo não constitui de um só membro, mas de muitos. Então, muitos são muitos. porque você já E imaginou a gente aprender se os com nossos isso. órgãos resolvessem brigar entre si, cada um querer fazer, não fazer Minha parte de mão um direita todo, queria né? fazer uma coisa, a esquerda outra. É, Ou aí, achar que meus pés são mais importantes. aí, é, Se os órgãos começassem a brigar lá dentro, né? Quem funciona melhor, quem é a prioridade, o coração falasse a prioridade é minha, o pulmão não é minha, ia ser uma bagunça, né? Então, em a natureza, tudo é harmônico e equilíbrio. É só a gente aprender, né, com ela. E ele fala que a igreja de Coríntios, né, porque ele escreveu essa carta para Coríntios, era uma igreja muito problemática, porque tinha judeu, tinha não judeu, tinha rico, tinha pobre, tinha todo tipo de pessoas, né, moço, velho, homem, mulher. E aí ele escreve, né, e é por que que ele está falando? Que Jesus precisa de quê? De talentos diferentes, mas que tenham o mesmo propósito, né? Ou seja, é esse corpo doutrinário que a gente tem dificuldade de manter, de estarmos unidos em prol de quê? Do ensinamento, né? É Não isso, é? né? Jesus querendo tudo junto e misturado. Quando ele olhou para Paulo e Tiago, ele não viu antagonistas, ele viu o quê? Espíritos diferentes, e o fato de ser diferente é problema deles, não é problema meu. Mas eu quero os dois juntos e misturados para fazer a minha obra. Para se Então, e às vezes até para se completarem, né? Porque às vezes um tem um talento para uma área, o outro tem talento para outra, cada um fazendo, cada um se encaixando dentro daquilo que é, sem estar implicando. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa, eu me incomodo muito com isso, eu tenho essa mania, se eu estiver fazendo uma coisa, eu quero fazer ela, eu tenho esse problema, não gosto de ninguém dando palpite, não. Mas eu faço o meu, você faz o seu e segue, entendeu? Mas só que às vezes a pessoa não faz o dela e fica dando palpite no que você está fazendo. Então, o ideal é que cada um enxergue qual é a sua função, do que você está fazendo, fazer. É lógico que se aceitar uma opinião, alguma coisa. Mas, assim, no geral, a gente tem que caminhar no sentido de que o conjunto seja harmonioso, né? Cada um tem as suas lá no qualidades. livro Pão Nosso, livro, ô, Rita, tem uma leitura que eu adoro, é o capítulo 38, que fala, chama-se Conta Particular. Vai muito dentro disso que a gente está falando aqui agora, ó. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem atitude de compreensão dos deveres próprios
e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Essa frase que eu amo. Cuide cada pessoa do que lhe se refira à conta particular e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminhará entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Então, se cada um de nós tivesse consciência, eu acho interessante que o Emmanuel ele fala 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, dentro da diversidade única que cada um tem, que cada um de nós é único, então os problemas do mundo estariam, 2/3 deles, pelo menos, estariam resolvidos. Porque a grande questão nossa é a questão o quê? Da convivência. A gente não tem o respeito pelo outro, pelo talento do outro. Então, nenhuma relação, eu acho que o respeito é o início de tudo, porque nenhuma relação interpessoal pode florescer sem um bom relacionamento. E um Com bom certeza. relacionamento é você entender o quê? Que você faz a sua parte e o outro faz a dele. E o nosso grande equívoco é ficar Impondo, né? Impondo a sua impondo opinião, impondo o a seu ponto de vista. intransigência, o julgamento. A gente entende muito pouco essa questão de cada um, né, fazer o que lhe compete na obra. Aí ele continua na referência cruzada, olha, agora é no capítulo 12, né, do 27 ao 30. Ora, vós outros sois o corpo do Cristo e membro dos membros. Então, olha só o quanto que Deus, né, através do Cristo, está presente em nós e o quanto que a gente tem essa responsabilidade para ser o corpo dele mesmo, né? Eu acho assim, se você pensar assim, em termos de trabalho, que Jesus, quando ele veio com a missão de nos educar, ele estava fazendo, embora ele não fosse Deus, mas a comunhão com o Pai era tanto que é como se ele fosse, porque ele entendia, teve esse entendimento, teve não, né? Tem um entendimento maior. Então, eu e o Pai somos um. Então, individualidades que caminham para esse senso comum. E quando você vai ficando tão afinizado com a obra, é como você fosse ela, embora você seja único, né? É bonito isso, É né? aquela ideia Essa matemática questão, do né? conjunto, você ser pertencente ao conjunto. É a coletividade, você está dentro dela, não tem como você sair disso. E aí você acha que você está fazendo só para você ou só para o outro, mas na realidade o que você está criando é alguma coisa que vai atingir a todos. E essa conexão que a gente tem que entender, né? E ele continuou, ó, e assim pôs Deus a vários membros na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os doutores, em seguida os que fazem prodígios, depois os que possuem a graça de curar, os que assistem a seus irmãos, os que governam, os que falam diversas línguas e os que a interpretam interpretam as pregações. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos prodígios? Têm todas a graça de curar as doenças? Falam todos muitas línguas? Todos podem interpretá-las? Ah, é muito sério, né? Mas são todos úteis, né? Todos úteis, né? Todos úteis. Não tem. E aquele negócio, ele ainda fala, o Aloysio, né? O exemplo do jardinheiro com a rosa, né? Eu vou deixar a profissão por causa dos espinhos? Eu vou deixar de ser jardinheiro porque a rosa tem espinho? Não, né? Eu tenho que entender que ela tem espinho, mas tem o perfume das flores, né?
o fato de embelezar a obra. Agora, isso é fundamental. Uma coisa é a opinião diferente da minha. Outra coisa é querer ser diferente da opinião de Jesus. Então, isso que a gente não pode, assim, a Tem gente coisas tem que que não são manter a negociáveis, né? firmeza, a posição doutrinária. Mas, mesmo assim, se você quer fazer, tá aqui, ó, pode ficar lá, faça da sua vida o que você quiser. Mas vou me posicionar que isso está diferente da moral do Cristo. E é difícil a gente fazer isso, né? Ele toca na questão delicada, que é a questão do porte de arma, né? Que é realmente uma coisa, contra um princípio, né? Jesus não vai aceitar nunca, né? O cristianismo em si não aceita o porte de arma, o uso de armas, e aí as pessoas ficam, algumas ainda O consumo de cristãs, álcool, né, consumo de nas álcool, casas né? Nas espíritas. casas, lógico que você não vai consumir álcool dentro da casa espírita, lógico que você não vai levar uma arma para a casa espírita, mas o ideal é que não tenha mesmo, né? Mas nem todo mundo tem esse entendimento. Mas aí ele fala que o que não for essencial deve ser colocado de lado e a gente tem que trabalhar o quê? O que que é essencial? Tem gente que fica discutindo o nome, discutindo a cor, sei lá o quê. Isso não. Mas tem coisas que não são negociáveis, né? O essencial é o pensamento de Jesus. Essa coisa do que é bom para todos, né? E a gente busca normalmente o que é bom para nós, né? Para satisfazer os nossos anseios, os nossos caprichos, Vai dando nossas desculpas, né? Nossos argumentos justificando. justificativos. Sou terrível para ficar justificando, então é sério. Aí ele vai para o livro Calma, né? Capítulo 27. Opiniões 27. alheias. Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou tenha. Os irmãos que nos cercam são livres para pensarem a nosso respeito, da mesma forma que somos livres para anotar-lhes o comportamento. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertence. Essa que os irmãos que nos cercam são livres para pensar a nosso respeito, da mesma forma que somos livres para notar os comportamentos. Eu lembrei da passagem do Chico, né? Mas eles estão falando de mim, né? Estão botando na revista, falando aquilo que eu não sou. Aí o Emmanuel para ele: Ô Chico, você é muito vaidoso, hein? Por quê? O outro tem direito de pensar o que ele quiser a seu É, respeito, né? E a gente fica assim, fulano está falando de mim, que eu sou isso. Eu brinco muito assim, em termos de instituição, né? Porque as pessoas que não nos conhecem, que olham de fora e não têm um entendimento assim, elas estão lá em trabalho voluntário, exclusivamente voluntário, né? Mas assim, enquanto eles estão falando que a gente possa estar levando vantagem, é problema, né, de cada um. O problema é quando eles falarem isso for verdade. Aí a é. gente tem que ficar preocupado, né? Mas agradar todo mundo é pura vaidade, não existe isso, Não, né? não existe isso de jeito nenhum. E aí, dentro dessa situação do Chico, né, somos nós, né, que a gente faz, né? Vão tentar fazer o quê, né? É, se você está certo, você não precisa entrar em discussão, é só esperar o tempo, né? Ele ainda deu um exemplo também do um escritor em inglês, né? Que ele era um visionário, antecipou muita coisa de tudo e era muito questionado, muito criticado. E a resposta que ele deu é: o tempo me absolverá. E no livro também Paulo Estevão, né, o Sérgio Paulo, que era um preposto romano, ele tinha um curandeiro, mas aí o Paulo apareceu para ajudar, né, que ele estava doente e tudo. E aí o curandeiro começou a provocar de Paulo, e ele simplesmente continua fazendo o trabalho dele e tudo.
Mas aí, quando ele começa a falar de Jesus, aí Paulo reagiu. Ele reage. Então, é a postura nossa, porque se a gente ficar calado o tempo todo, o que que vai acontecer, né? A gente vai estar sendo conivente. Então, se posicionar em relação à verdade, em relação à moral do Cristo, é essencial. Mas é um posicionamento e logo depois é o quê? O silêncio, né? Ele dá um exemplo também de Eurípides Barçanufo, né, que aceitou, né, um debate com um padre. Por quê? Pela honra da doutrina espírita, só por isso, porque Não aí pela sua ele foi própria honra, né? só para defender, não foi para falar assim, não, é o meu ponto de vista, não, foi a doutrina, e aí você tem que se posicionar, né? Porque não dá para ficar sendo conivente o tempo todo. Mas isso tudo é com muito, muito diálogo, muita harmonia. No livro Fonte Viva tem uma leitura também que eu amo, que fala justamente com isso. Porque no meu livro tem assim, para você, Zelinho, porque infelizmente é uma das coisas que meus filhos sempre me acusaram de fazer isso e eu De ser assumo que eu, a chefe, que a eu general, faço de general, não ser a quartel-general. líder. Olha, Tem chefia e liderança, né? Diferente. é, chama-se na obra regenerativa. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Então não adianta se você quer ajudar o outro, não é? Bravo, e às vezes eu ficava brava, gritava, berrava, e os meninos, mãe, vó, menos, né? Na medida que eles foram crescendo, a gente vai aprendendo, mas eu sempre fiz muito isso, ó. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Isso aqui É. é muito sério. Nem condenar, É a figura do nem, pastor, né? Ele nem não vai com elogiar chicote, demais, né? ele não vai com chicote, ele pega no colo. Mas ele também não fica carregando no colo toda a vida, não. Quando dá para andar, põe no chão e põe para andar, né? Então, eu Aí, acho que é esse equilíbrio que a gente não tem, né? Essa dosagem aí de. aí ele continua, só vou ler mais um pedacinho. Ó. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfumes. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Então é isso que ele falou aqui, né? Defender a doutrina, sim, sempre se posicionar, né? A gente não é doutrina, é a moral do Cristo que está ali, né? Sempre, mas com tranquilidade, sem colocar aquela coisa de imposição, de raiva, de mágoa, né? E eu já fiz muito isso. Ainda faço, tá, gente? De vez em quando. Mas hoje eu já faço e me incomoda. E eu falo assim, ó, É, esquecemos, escorregou. não é fácil, não, né? Realmente. E é isso, cada um tem o seu. Mas também não pode ser ao contrário. Você não pode se omitir também, você não pode deixar de impor alguma coisa básica também. É muito difícil, realmente esse Achar o é equilíbrio, muito né? sutil, né? Entre uma coisa e outra. Que é o que ele fala, Agora, o né? mais importante, que é o que ele fala, né? O Aloysio dá o exemplo do Chico. A grande questão é que quem tem a liderança moral está ali. Não precisa de Não precisa cargo, de discurso, não precisa de gritar, não precisa de cargo, não precisa de posição, não foi nada. Ele se impõe com a sua presença. É isso que é o Chico, nosso Chico desafio, né? nunca foi presidente da casa, nunca foi tesoureiro, nunca foi nada, né? Só foi o Chico. Aí ele vai para o livro Material de Construção, 34 pontos de vista, capítulo 34, né? Se algum dia estiveres em desacordo com alguém,
conquanto te reconheças no campo da verdade, não faças de teu ponto de vista um instrumento de compressão sobre o opositor. Olha que sério, né, gente? Mesmo que você esteja Então, certo, né? é, Você sabe que não mas tem como estar errado, não adianta você ficar atropelando o outro, né? recorda que a divina providência que te iluminou o discernimento é a mesma providência divina que auxiliará ao teu contraditor a fim de que ele raciocine melhor. Então, do mesmo jeito que a providência nós estamos, né? A divina providência está com a gente dentro, ela iluminou o nosso entendimento, mas ela também vai estar com ele, o nosso contraditor, né? Auxiliando-o, né? Para que ele raciocine melhor. Eu acho que o mais importante disso é que não vai ser com palavrório, com briga, com discussão, com gritaria, que você vai convencer o outro de que ele está errado. É com o seu exemplo, com o seu caminhar, é o que Jesus fazia. É caminhando com ele. Eu acho que eu até estava falando com o pessoal da reunião mediúnica. Como que o estudo do miudinho tem nos auxiliado a vir caminhando com ele e seguindo, caminhando e vendo como que ele age para que a gente possa, a princípio, imitar. A princípio é uma coisa de imitação mesmo, que a gente às vezes se sente até contrariado, não, eu tenho que fazer isso, né? Isso começa com eu tenho que fazer. Não, eu tenho que ser. O que Jesus faria? Não é o que eu faria? É o que Jesus faria? Mas ao longo desse caminhar, a gente tem que ir se acostumando com esse passo, a ponto de estar fazendo isso de forma já mais espontânea. Essa espontaneidade a gente demora, porque cada um está no seu ritmo, cada um tem o seu entendimento. E o mais difícil para nós é o quê? É entender o olhar do outro, que é o que isso aqui está falando, né? Ele fala muito, existe muito na internet, é 6 ou 9, né? Depende do lado que você tiver, né? Se é meia dúzia ou 9. Se você estiver do lado de cá, vai ser 9, se vai ser 6. Então, essa divergência de opiniões sempre vão acontecer em qualquer lugar. Cada um vai achar de um jeito, mas você tem que aceitar. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente não, não é atendido nas nossas ideias, nas nossas opiniões, a gente acaba se afastando. E aí fica o quê? Fica capenga, porque não pode ter opinião de um só. A opinião tem que ser de um coletivo, de uma ideia que vá atender a maioria, não a todos. Eu acho que atender a todos é muito difícil, mas atender uma Mesmo maioria. porque, né, Rita, nós aprendemos através dos contrastes. É, A gente descobre o bem é porque o mal nos incomoda. exatamente. Então, sempre a dualidade. A gente percebe o preto porque existe o branco. Você coloca um lado a lado lá, você vai ter. Agora, se fosse tudo branco, você não ia perceber. Dentro do processo evolutivo é assim. A gente vai convivendo com o mal e o bem, e aí vai se fortalecendo no bem. Por quê? Porque o mal passa a nos incomodar. Então, a gente tem que ter paciência. Do mesmo jeito que Jesus tem paciência com a gente tem que ter paciência com aqueles que estão, né, ainda tão. É engraçado que hoje eu tenho que pensar assim: ter paciência com aqueles que estão nos equívocos que nós já tivemos, que a gente também tem, né? Então, assim, vai ter sempre um processo de avançar. Quantas coisas você fazia há 10 anos atrás que hoje você já não faz mais? Mas você fazia, É, né? Então, daqui a 10 anos eu vou ser outra pessoa, eu vou ter aprendido mais coisas, vou ter me desvencilhado de mais situações, né? E agora ele vai lá no tempo, né? agora Livro é Agora tempo. é o Tempo, capítulo 4, Diversidade. É bonitinho também, né? É, É um... Das grades da cela de uma prisão, 3 detentos contemplavam a beleza da manhã. O primeiro perguntou ao segundo: o que te prende a atenção lá por fora? O interpelado respondeu: observo a muralha que nos cerca e penso em fugir. Em seguida, formulou a contrapergunta:
E o que enxergas? A resposta veio pronta. Acompanho os guardas que nos vigiam e imagino como eliminá-los. Ambos fixaram um companheiro pensativo e um deles indagou: E o que anotas além dessas grades? O terceiro informou: Vejo a imensidade do céu, admiro a beleza das flores e penso em Deus, que um dia nos doará os meios preciosos para a recuperação da liberdade. É o olhar de cada um, né? É uma historinha curta, pequenininha, né? Mas Mas é aquela tão grande. história, né? A pessoa abre a janela de manhã, tá um sol de rachar. Aí o que que ela pensa? Que vai fazer um dia lindo ou que vai fazer um calor infernal? É o seu olhar. Tudo, quer dizer, é de manhã, hein? Abriu a janela. Hoje, por exemplo, tá chovendo. O que que nós pensamos? Que coisa boa, chuva, né? Não, nós pensamos que tem um negócio para descarregar lá, que a chuva vai atrapalhar. Entendeu? Então, o nosso olhar tem que ser um olhar assim, né, do Cristo. Gente, Deus mandou, o que Ele mandar é bom, é positivo, de alguma forma a gente vai ter que, né? Então, essa questão é a liberdade do outro também, né? Você tem que aceitar, cada um tem a sua maneira. Cada um tinha ali um ponto de vista, e aí que nem ele fala, pode ser que até um outro tivesse um ponto de vista mais evoluído ainda, mais amplo, de enxergar ali um grão de areia, não só o céu. Então, são os Ontem eu assisti olhares, uma né? palestra do Haroldo que eu achei interessante o que ele falou. Quantos, quantas são as ovelhas desgarradas na parábola? Uma. Hum, 99 nove, e estão nenhuma seguindo será o perdida. pastor. Aí ele falou assim, uma reflexão para nós, né? Os mundos inferiores são menores ou maiores que os em número, né? São Hum. mais mundos superiores ou mundos inferiores? Pela lógica, mais superiores. Mas a gente vê o quê? A gente O foca lado negativo, negativo, na ovelha desgarrada. Então, assim, que a gente tem essa visão de conexão com o bem. Ó, que bom, né? Tá chovendo hoje? Ó, que bênção. As plantas agradecem, tá tudo tá certo, melhorou, fresquinho, tá né? fresquinho, melhorou a temperatura, né? Ah, um dia de sol? Que bom, é um dia de sol, de alegria, de contentamento, vou poder tomar um sorvete. Mas a gente tem essa dificuldade de sintonizar com o bem, com o belo. Porque a gente É a quer grande. adequar o tempo e as situações às nossas necessidades individuais, né? Aos nossos interesses pessoais, e não ao interesse geral. Esse que é o grande problema. Aí ele vai no Vinha de Luz, capítulo 99, nos diversos caminhos. Peraí que desmarcou aqui. Show? Achei. Diversas atitudes. Ah, não, ele vai examinar uma carta de Paulo ainda aos Coríntios, né? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Será que a gente permanece na periferia, É, gente? Né? só vai ali, só observa, só se emociona lá com a palestra, como ele fala, né? Mas não tem comprometimento nenhum. Aqueles que se demoram na região da letra estimulam as longas discussões, sem proveito real. Ah, ia ficar ali, né? Apego, Debatendo, né? debatendo, Não, eu acho discutindo. isso, eu acho aquilo, Né? quis dizer isso, o nome, né? Discutindo os Maria era nomes das. virgem, não era virgem, Maria casou de novo, Maria teve outros filhos. Jesus tinha Né? irmão, não tinha irmão. É.
Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. E as pessoas, né? Aí você está num centro, não, vou fundar outro centro, por quê? Porque não tem isso. Aí, se você é uma palestrante, aí, não, mas eu não vou, eu sou convidada para falar lá, mas eu não vou falar lá, porque o pessoal de lá é esquisito, né? Então, a gente cria áreas de Agora melhorou um pouco, mas separatividade. eu me lembro uma vez que uma pessoa lá do centro veio falar comigo assim: Imagine, você sabe que o fulano estava lá no outro centro? Eu falei, gente, o que que tem no outro centro? Não, mas ele frequenta aqui. Quer dizer, não podia nem ir lá no outro. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que que é isso, né? Hoje em dia não, já está mais liberado isso. Tem gente que frequenta vários centros. Você não pode ir na segunda, vai na terça, vai na... Isso é um lado bom de ter várias casas. A gente sabe que o motivo de ter criado a casa não é bom, mas o fato de ter várias casas também tem esse lado bom, que o dia que você não puder ir, você vai no outro, né? Às vezes teve um impedimento, né? Mas eles ficam. Aí é esse caso, né? Aquela pessoa que fica falando aqui que está atrasado, que se faltou várias vezes tem que ser afastado. Não é? A gente tem que saber os motivos da pessoa, por que que ela atrasou. Muitas vezes a gente não sabe, né? O que está acontecendo com a vida dela, o que está levando ela a esse tipo de comportamento, né? E até nesse aspecto, né, Rita? Às vezes você tem um amigo que ah, fez bodas de prata, mandou rezar uma missa, te convida para ir na missa, aí você vai e as pessoas ficam olhando assim, Ah, mas nossa, ela mas não ela é é espírita, espírita, o o que 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 ela está ela está fazendo aí? fazendo aqui, né? Então, nós ainda temos essa visão bem de separatividade, de exclusão, né? Os que vivem na fé, contudo, aí, ó, os que vivem na fé, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Será que a gente está refletindo a vontade divina? Hum. É um convite, né, que a gente Essa, recebe. essa questão da intelectualidade é muito complicada, né? A pessoa que fica ele fala, né, intoxicado com a intelectualidade vai parecer um general que fica policiando o trabalho de todo mundo, mas vai ter também aquela alma boa, que era o Chico, que acolhia todos. Aí, né, aquele que tem gente que parece um jagunço, né, que vai intimidar, mas cada um tem essa percepção, né? Não tem essa. Você vê no livro Opinião Espírita, na introdução, fala assim: ó, o Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo, sem, contudo, adiar os ensinamentos do Evangelho. Allan Kardec respeitou quantos se mostravam fiéis aos juízos teológicos do passado, mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Oferecendo aos leitores amigos as páginas desse livro, que é a Opinião Espírita, esclarecemos, portanto, que nós, espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros. Venham de onde vierem, como não pode deixar de ser, mas, nisso ou naquilo, possuímos uma opinião própria que não podemos esquecer e nem desprezar. Então, é esse equilíbrio, né? Você ter. E aí também aqui no capítulo 23, ele diz assim, ó, segundo o Espiritismo, nossa vida reflete-se sobre todas as vidas que nos rodeiam. Acata as leis que dirigem a experiência coletiva, sem esquecer-se de que o comportamento da pessoa interessada em burilar-se moralmente é sempre mais observado e seguido pelos outros. A opinião atrai, mas a conduta arrasta. Elege a bondade, a paciência, a alegria e a fé por tuas companheiras da alma, levantando o ânimo, fortalecendo os corações que te partilhem a marcha, a fim de que a sinceridade e a pureza se façam à luz na tua estrada cristã. Do auxílio individual surge a grandeza do esforço coletivo. Busca dentro das próprias possibilidades os ideais, as opiniões favoráveis, a melhoria das normas de trabalho nas organizações a que te filies. O personalismo é porta sutil para a vaidade. Faze confluir para Jesus, nosso divino mestre, as atenções e os agradecimentos, a confiança e a reverência de todas as criaturas que morejam nas tarefas do bem. Então é isso, né? A gente tem que ter essa ideia do coletivo,
do que é melhor para a maioria, ouvir opiniões, sim, mas tem coisas que não realmente não são negociáveis, né? Eu tenho, no livro Pão Nosso também, tem uma leitura que eu gosto demais também. Ela chama Cegueira Inútil, é capítulo 37. Finalzinho dela fala o seguinte, olha, lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do mesmo. Mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não perca, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então é isso, né? Se a gente tenta ajudar, eu vejo isso muito em relação a filho, né? A gente constrói um padrão de comportamento na nossa casa e tudo. Mas você fez tudo, você fala, né? Não adianta ficar perdendo tempo, insistindo. Falou, o outro não quer compreender, deixe que o tempo vai cuidar. O tempo é o explicador silencioso. Antes que ele passe pelas próprias experiências, você está sendo insensato de querer É, e impor tem, pontos de e tem o vista. que a gente fala na questão 632 do Livro dos Espíritos. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? E aí a resposta é a famosa regra áurea, né? Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem Todos, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, quer dizer, não fazer ao outro aquilo que você não quer que ele faça para você, e aí é a tudo famosa certo. regra áurea, né? Verdade. Vamos terminar, né? Tá na hora. Vamos encerrar. Eu escolhi Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, capítulo 19, é um poema, De Alma para Alma. Escuta, alma querida, ante as perturbações e os empeços da vida, onde não possas ajudar a discernir, desculpa, onde não possas ajudar a dissipar a treva e extinguir o pesar, nada fales em vão. Uma palavra, às vezes, tão somente na moldura de um gesto irreverente, basta para espancar o coração. Nossa, Se anotas sombra e dor por onde jornadeias, dá consolo e respeito às aflições alheias. Tempo vai, tempo vem. E assim como o carvão se faz diamante puro, na forja do destino em louvor do futuro, todo o mal se converte em coluna do bem. Usa o verbo esparzindo novas luzes. Não condenes, não fires, não acuses. Onde enxergares pedra, lodo, espinho, cobre a paz e amor as lutas do caminho. Perdão, cobre de paz e amor as lutas do caminho. Lembremos nossos erros, teus e meus. Todos sofremos provas, alma boa. Trabalha, serve, ajuda,
ama e abençoa, e encontrarás contigo a presença de Deus. Uma Hum. semana de muita paz para todos nós e que Jesus continue presente, né? Até semana Nos que vem. incentivando ao estudo. É, e aí aceitar os pontos de vista que são muitos. Até semana que vem, se Deus quiser.